Ei, galerinha do Pré-Colune, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham feito os exercícios que eu marquei da última aula, que tenha dado tudo certinho. Hoje é a nossa aula número 3, falando ainda de conjuntos, né? Estou dividindo a aula em momentos diferentes. Na aula passada, nós falamos de problemas envolvendo dois conjuntos, que eram aqueles conjuntos que a gente representava dessa maneira, sempre com uma interseção entre eles, né? Um dado que era comum às duas situações ao mesmo tempo. Aí eu marquei como tarefa para vocês um exercício lá na página 4, que foi o número 12. E esse exercício, alguns alunos me pediram para poder fazer a correção, né? E eu também achei muito pertinente a gente fazer nessa aula aqui antes de dar sequência na matéria, porque ele trouxe uma coisa um pouquinho diferente do que eu tinha falado na videoaula. Além da representação em conjunto, ele trouxe porcentagem, né? Então, assim, para quem não lembra ou para quem teve dificuldade, acho interessante a gente colocar aqui, tá bem, galerinha? Então, acompanha comigo aí, página 4 da apostila de vocês. Olha só, o exercício dizia o seguinte: em um grupo de N crianças, 80 receberam a vacina sábio, 58 contra sarampo e 36 as duas vacinas. E 15% não foram vacinadas. E aí ele pede o valor de N, tá vendo? Ele misturou, né, um valor com porcentagem. E aí vamos retomar qual foi a dica da última semana. Aquilo que é comum, né, no caso aqui as crianças que receberam as duas vacinas ao mesmo tempo, tem que entrar primeiro nesse pedacinho aqui, tá? E que nesse caso foram 36 crianças. Então a gente vai representar de vermelho aqui, tá bom? Aí lembrando que essa primeira vacina é todo esse conjunto e o 36 já faz parte dele. E lá no enunciado ele fala que 80 crianças também receberam essa vacina. Aí eu faço 80 menos o 36 que eu já coloquei, tá certo? E a resposta? 44. E aí é o 44 que eu coloco aqui, tá? Que são somente essas crianças que receberam esta vacina. Aí ele coloca que 58 receberam a de sarampo, a de cá, ó. Só que 58 é tudo. Como eu já tenho 36, eu subtraio e a resposta entra aqui. Tá? 22, então, receberam somente o sarampo. E aí ele fala que 15% não foram vacinadas. Então, 15% a gente coloca aqui do lado de fora, tá bem? Gente, aí é o seguinte, o exercício quer saber total de crianças, N crianças. Se esse 15, ele não tivesse com sinal de porcentagem, se fosse só o 15, o que a gente ia fazer aqui? Ia somar esse valor mais esse, mais esse, mais 15, seria o valor do N, certo? Só que não é isso que eu posso fazer, porque eu não posso misturar número inteiro com número percentual. Então, nesse caso, a gente vai lá para a regra de 3 e pede auxílio para ela, tá? Lembrando que o total de crianças é N e o total, na porcentagem, ele é sempre associado a 100%. Então a gente monta a regrinha de 3 da seguinte maneira, ó: 100% equivale a N crianças, que é o que eu preciso saber, tá? Gente, pensa comigo, se 15% não foram vacinadas, em porcentagem, quantas crianças foram vacinadas? 100% menos 15%. Isso vai me dar como resultado 85%. Então eu posso afirmar que se 15% não foram vacinadas, 85% receberam vacina. E
85%, ele corresponde a quantas crianças? A essas crianças que estão no diagrama, que são 44 mais 36, 80 mais 22, 102 crianças. Certinho? E aí, como é que eu resolvo uma porcentagem na regra de 3? Multiplicando cruzado. Então, eu faço aqui, ó, 85 vezes N, 85N. 102 vezes 100, 102,00, no caso, 10.200. E aí, dividindo 10.200 por 85, 120. E aí eu descubro que N é igual a 120 crianças que participaram aqui, né, da pesquisa. E a resposta correta aí, letra B. Tá ok, galerinha? Pessoal, aí a nossa aula dessa semana, nós estamos evoluindo, né, com a matéria de conjuntos. E aí, como na semana passada eu fiz com vocês problemas envolvendo diagramas com duas situações, hoje o tema da nossa aula são problemas envolvendo diagrama com 3, tá? Então, para servir de exemplo, para a gente poder aprender essa parte, página 4 da apostila de vocês, eu vou usar o exercício número 7, tudo bem? Vamos lá comigo então. Ó, ele diz o seguinte: numa comunidade são consumidos os tipos de leite A, B e C. Então eu já fiz os 3 diagramas, coloquei os nomes e observem que todos eles se interceptam, tá? Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram colhidos os resultados. Pessoal, antes de preencher os dados da tabela que nós temos aí no enunciado, presta bem atenção aqui no que eu vou falar. Essa parte aqui, ó, o que ela representa pra gente? O que é comum aos 3 tipos. Então, a quantidade que pertence tanto a A, tanto a B, quanto a C. Essa partezinha aqui, ó, aos que pertencem tanto a A quanto em B. Essa parte aqui, ó, aos que pertence a B e C. E essa A e C. Esse pedaço são aqueles que consomem somente o leite tipo A. Esse somente B e esse somente C. E se alguém não consumir nenhum dos tipos, aqui fora, tá? E seguindo o mesmo campo de exercício, quem que a gente preenche primeiro? A interseção de todos, no caso aqui dos 3. Então, essa parte aqui, ó, é a que tem que ser preenchida primeiro. Então, você vai lá na sua tabela e já procura essa informação. Ó, lá nós temos assim, a nossa tabela tem leite, o tipo de leite e o número de consumidores. E tem uma parte que fala A, B e C, são 10. Então, a gente já vem e já coloca o 10 aqui. Tá certinho? Agora, o que a gente faz? A gente vai na tabela e procura aquelas interseções duplas. Por exemplo, A e B, nós temos 20 consumidores. A e B é aqui, ó, certo? Mas já tem o 10, não já? Que já entrou. Então, eu faço 20 menos 10, 10, ok? Depois, B e C, 40. Só que B e C, ó, 40 tem que entrar aqui. Só que tá vendo 10 que já entrou, a gente subtrai, tá? Por isso eu marquei de vermelho. Aquele triplo que eu marquei de vermelho, a gente tem que ir subtraindo. Depois, o A e C é 30. Só que, ó, A e C é tudo isso aqui. Como já entrou o 10, 30 menos 10, 20. Tá ok? Beleza, então. Agora, pessoal, presta bem atenção. Quando eu for preencher o A são 100 consumidores. Eu vou pensar que A é tudo isso aqui, certo?
Só que no A eu já tenho 20, 30, 40. Então eu faço 100 menos 40, 60. E coloco ele aqui, beleza? O B, 150 consumidores. Só que, ó, 150 é tudo. E eu já tenho 30, 40, 50. Então, eu coloco aqui apenas 100. E o C são 200, tá? Tudo. Só que eu já tenho, ó, 30, 40, 60. 200 menos 60, 140. Prontinho. Preenchi todo o meu diagrama e eu ainda tenho informação aqui que 160 não consome nenhum dos 3 tipos. Então, a gente coloca aqui do lado de fora. Tá ok? Beleza, então. Preenchido todo o diagrama, ele pergunta aí, determine letra A. Vamos responder aqui, ó. Quantas pessoas foram consultadas? Pessoal, consultadas foram ouvidas, perguntadas. Então, a gente tem que pegar toda a galera aqui e quem falou que não consome o leite também, tá? Então, a gente soma, ó, 140 com 60, 200, 250, 260, 270, 370 com 160, 530. Ok? Letra B. Quantas pessoas consomem apenas 2 tipos de leite? Se é apenas 2, são aqueles valores que apareceram na interseção dupla. Então, eu faço, ó, interseção dupla é aqui, não é isso? 20 com 30, 50, 60. 60 pessoas. Beleza? Depois, letra C. Quantas pessoas não consomem o leite tipo B? Gente, se não consome o tipo B, ó, tudo isso aqui tem que sumir. Tá certo? Então, pensa comigo, ó, esses valores não pode. Eu vou colocar aqui, ó, o material tampando, tá? Mas, o que pode, então? Os que consomem outras coisas ou que não consomem. Então, ó, 140 com 60, 200, 220 com 160, 380. Certinho? E por último, letra D, quantas pessoas não consomem o leite tipo A ou não consomem o leite tipo B? Então, ó, o A não pode e o B não pode. Então, vai sumir toda essa parte aqui, certo? E aí, o que pode então? 140 com 160, 300. Certinho? Beleza então, pessoal? Deu para entender? Então, assim, esse é um pouquinho mais trabalhoso porque tem 3 partes, né? Mas aí vocês é só fazendo assim separado, não esquecer que o do meio você coloca primeiro e depois vai subtraindo, tá? E muito cuidado aí com essas perguntas, vocês viram que o esquema de tampar facilita bastante, tá bom? E aí fazer com bastante atenção, que é muito tranquilo também, beleza? Galerinha, seguindo o modelo então do exercício que eu acabei de fazer com vocês, eu tô passando aqui 2 tarefinhas, tá? É no mesmo padrão de fazer o diagrama, de fazer a interpretação, tá? Página 5, exercícios número 18 e o 20, tá? Pessoal, vocês observaram que eu não estou marcando todos os exercícios da apostila. É porque tem exercícios ali que não são, vocês perceberam que são de outras faculdades e não são do nível da prova do Colune, tá? Esses que eu estou marcando aqui são os que seguem o padrão, que seguem o nível,
tá? Então os outros que eu passei, não marquei, é porque não é para fazer mesmo, tá? Eu tô filtrando isso aí muito bem. O nosso foco é a prova do Colune, então não adianta a gente ficar fazendo outros exercícios com outros padrões, tá bom? Esses aqui podem fazer por minha conta, que são exercícios excelentes, tá bom? Aí na próxima semana, se eu sentir que algum deles, né, tem necessidade de fazer aqui, eu faço. Ou então, se vocês tiverem dificuldade, é só me pedir lá no grupo que eu mando a correção para vocês, tá bom? Galerinha, um beijo grande, bons estudos e até semana que vem, se Deus quiser.